E abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos ler o capítulo 4 e depois nós vamos ao capítulo 9. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco em companhia de Zebedeu, consertando as redes quando Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Vamos lá no capítulo 9 agora, por favor. Capítulo 9, versículo 9. Passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos seus discípulos: por que come com o vosso mestre, com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Quero te convidar a fechar os seus olhos mais uma vez nesta noite. E eu gostaria que você falasse com o Senhor. Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Fala comigo, fala ao meu coração. Senhor, meu Deus, mais uma vez nos achegamos a ti, Senhor. Necessitados de ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, fala conosco nesta noite de uma maneira profunda. Que possamos sair daqui cheios, meu Deus, cheios da tua graça e do teu poder. A tua palavra, Senhor, ela é viva. A tua palavra nos confronta. A tua palavra, Senhor, nos edifica. Ela nos chama a atenção para aquilo que o Senhor deseja para a vida de cada um de nós. Por isso, meu Deus, pela tua infinita misericórdia, fala conosco nesta noite. Me usa, Deus, com o teu poder e com a tua graça. Eu de mim mesma, eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos. Eu sou totalmente dependente do Senhor. Meu Deus, manifesta o teu poder neste lugar. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade no nosso meio. No nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário, todo espírito de inquietação, de perturbação, que bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Que as mentes e os corações estejam preparados, Senhor, para receber aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. É o que eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Aqui, nos dois textos que nós acabamos de ler, Jesus nos mostra a sua autonomia e a sua autoridade para escolher quem Ele quer para a sua obra. Ele não se baseia nos conceitos humanos, na nossa lógica, Ele não se baseia nos nossos critérios, né? E quando nós olhamos para os 12 apóstolos, a gente fica assim, sem entender perfeitamente qual é a lógica de raciocínio que Deus usou para esta escolha, não é mesmo? A gente fica se perguntando, mas aí quando eu olho um pouquinho mais além dos discípulos, eu olho para mim e fico pensando, meu Deus, quem sou eu? Um pobre pecador, vocês lembram daquele louvor? Um pobre pecador, um fraco, um devedor. E o Senhor nos olha com este olhar e nos convida.
e nos chama a participar da sua obra. E eu fico às vezes me perguntando, Deus, como o Senhor pôde nos amar com tão tremendo amor, com tamanho cuidado, nos dando um valor que nós não possuímos, mudando a nossa história. Quando eu olho aqui no capítulo 9, o encontro de Jesus com Mateus, a palavra de Deus nos fala que foi logo em seguida a cura de um paralítico. Se você começar lá no início do capítulo 9, esse encontro com Mateus, e a Bíblia nos diz que Jesus viu Mateus. Repete comigo, Jesus viu Mateus. Ô meu irmão, Jesus te vê. Não importa onde você esteja. Mateus estava numa coletoria de impostos. Mateus estava no lugar mais improvável para ser chamado para ser discípulo. Mateus era considerado um traidor, um ladrão, um impuro. Mateus não tinha direito, pela lógica humana, pela lógica da sociedade judaica, de fazer parte de nenhum culto. A lógica daquele tempo era, onde Mateus entrasse, ficava impuro o ambiente. Esse era Mateus. E Jesus olha para Mateus e diz a Mateus, segue-me. A gente lendo assim, fica uma coisa muito superficial. Mas você consegue imaginar o impacto destas palavras na vida de Mateus? Eu imagino o olhar de Jesus para Mateus. Eu fico imaginando Mateus impactado com aquele olhar. E em seguida com aquele convite. Jesus diz a ele, segue-me. E a Bíblia diz que Mateus larga tudo para seguir Jesus. E ali ele está, um homem que antes, considerado um traidor, odiado pelo seu povo, né? Por ser um colaborador do governo romano. Era isso que era um coletor, irmãos, um traidor mesmo. Porque Roma, quando ela assumia o controle de uma nação, ela não colocava um romano para cobrar os impostos. Por quê, você pensa? Porque esse romano não sabia quem era quem. Ele escolhia um de lá. Oferecia vantagens e aquela pessoa aceitava e ia fazer parte desse trabalho. Então, o povo não suportava Mateus. Mas Jesus desobedece todas as regras, todos os padrões daquela cultura. E escolhe este homem. E ele ainda diz mais, eu não vim para salvar quem? Os justos. Quem está são não precisa de médico, não é assim? Eu vim para salvar quem? Os pecadores. A comunhão de Jesus com os pecadores era algo tão tremendo, porque ele deixava ali claro o que ele vinha fazer. Eu estou aqui para libertar você do seu passado obscuro, do seu passado de pecado. A presença de Jesus provocava isso. Provocava essa consciência, essa avaliação. Eles não tinham como fazer de conta que não entendeu ou que não viu. Não era assim. E às vezes eu olho para essa situação de Jesus sentado na casa de Mateus, do questionamento dos fariseus, e fico perguntando se nós não fazemos muitos questionamentos às vezes. Se não é estranho para nós, como Deus pode estar em determinados lugares. Como Deus pode estar numa cadeia? Você já parou para pensar nisso? Vocês já viram que tem várias igrejas dentro de muitos presídios? Vocês acham que Deus não está ali, irmãos?
Está. Está alcançando os pecadores, alcançando os perdidos, alcançando aquele que aos meus olhos e aos seus olhos, talvez a gente pense, não tem, esse aí não tem direito a nada não, esse tinha era que morrer. Mas Deus está ali, como Jesus estava ali à mesa daquele homem. Jesus tem se sentado à mesa de muitas pessoas que talvez aos meus olhos e aos seus olhos você pense, não é digno. Eu conheci um rapaz uma vez, eu não sei se eu já compartilhei esse testemunho com vocês. Esse rapaz aceitou Jesus na porta de uma boate, mais perdido do que cego em tiroteio. E ele lá dentro, ele conta que uma pessoa falou com ele. Ele não sabe quem é, não sabe descrever, ele não sabe. Ele só sabe que as palavras daquela pessoa com ele trouxeram uma lucidez a ele naquele momento, que ele reconheceu o lugar onde ele estava e entendeu que ali não era para ele ficar. Aí eu só fiz uma pergunta para ele: quem na sua casa é crente? Ele falou, minha mãe. Eu falei, ô glória. Oração de mãe, irmãos. Oração de mãe tem um poder. Oração de mãe vai aonde você não imagina. E esse rapaz estava ali contando o seu testemunho para mim e meu esposo, na mesa de um restaurante, compartilhando a sua experiência. Isso é tremendo. Você pensa assim, mas Deus naquele lugar? Não, não é não. Deus salva. Deus salva. Esse é o plano do Senhor. E eu fico encantada porque aqui no capítulo 9, Jesus vai citar Oséias 6, não é? Misericórdia quero, não sacrifício. É a misericórdia do Senhor, meus irmãos, que impede de sermos consumados, porque senão não tinha ninguém para contar a história. A misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Deus deseja isso, salvar. Todo o Evangelho, quando nós olhamos para Ele trata da urgência que nós devemos ter em saber, né, que nós precisamos ultrapassar essa noção nossa de justiça, o nosso senso de justiça diante de Deus. A Bíblia diz que Ele é como o trapo de imundície, Ele não tem valor nenhum. Nós não temos que ficar julgando as pessoas. Jesus, Ele olha para cada um de nós de uma forma individual. E Ele sonda o nosso coração e Ele sabe o que se passa com cada um. Não adianta eu e você pensarmos, esse pode ser salvo, aquele não merece não. Aquele lá sim, esse de cá. Não. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. Ela é infinita. E Deus não se cansa de perdoar, irmãos. Eu acho isso tremendo, porque todas as vezes que eu peço perdão, o Senhor me perdoa. Todas as vezes que eu perco o meu caminho, o Senhor me busca. Todas as vezes que eu tenho dificuldades na minha direção, o Senhor me encontra. O Senhor não desiste de nós, porque o seu amor por cada um de nós é tremendo demais. E Jesus, Ele nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos dias. Até a consumação dos dias. Jesus disse a Mateus, segue-me. O termo seguir, irmãos, ele aparece no Novo Testamento 90 vezes. 90 vezes. Seguir significa andar, avançar, ir além, aprender mais. E isso me chama muito a atenção, porque andar sugere o quê? Progresso.
Todo aquele que escolhe ficar parado, estagnado, não experimenta nada, não vê nada daquilo que o Senhor tem para ele. Porque andar, irmãos, exige esforço, exige perseverança, exige equilíbrio, exige força. Mas quando eu decido, quando eu escolho a seguir, eu vou vivenciando coisas novas, porque é para isso que o Senhor nos chamou, não é? Para vivermos em novidade de vida. Aquele que escolhe ficar estagnado, ele vê sempre a mesma coisa. Ele vê sempre as mesmas coisas. Ele não experimenta um novo. Por quê? Porque ele não consegue ir adiante. Ele não consegue olhar adiante. Ele olha sempre para onde? Para trás. Não vou não gosto não. Não vale a pena. Não, eu quero ficar quietinho no meu canto. Gente, eu odeio essa frase. Eu quero ficar quietinho no meu canto. Não, meu irmão. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para avançar, para conquistar, para experimentar, para vivenciar coisas novas, para ver aquilo que Ele tem para revelar a você e a mim. São experiências inéditas, que só vão experimentar aquele que seguir. Seguir Jesus significa romper com o passado, deixar as velhas práticas, se submeter por fé a sua vida ao Senhor. Se submeter. E é pela fé, irmãos, que nós obedecemos a Deus. É pela fé, a fé oferecida em Cristo, que nós escolhemos segui-lo todos os dias da nossa vida. E seguir a Jesus não é só aderir a um princípio moral e religioso, não. Seguir a Jesus, ele é além de um estilo de vida. Seguir a Jesus, ele é um projeto. Ele é um projeto. Todas as vezes que você estabelece um projeto, você tem as etapas a serem seguidas para a conclusão do projeto, não é assim? Vamos falar com o projeto de escola. Quando eu tenho um projeto de escola, eu tenho as etapas a serem cumpridas para aquele projeto ser concluído. Quando eu tenho um projeto de uma construção, eu tenho as etapas a serem concluídas para que eu alcance aquela obra por completo. E essa vida com Jesus, esse projeto com Jesus é igual. São etapas as quais eu vou avançando para experimentar na totalidade aquilo que Ele tem para mim. Então não adianta só eu dizer, eu amo a Jesus, mas eu não tenho compromisso com Ele. Não adianta eu dizer, não, eu não vou na igreja não, mas eu ando assim com Jesus. Existem hoje uma série de desculpas aí, que todo mundo procura usar para justificar a sua ausência e a sua falta de compromisso com Deus. Eu só quero te dizer uma coisa nesta noite. Nenhuma dessas desculpas tem valor diante do Senhor no dia que Ele te chamar do grande julgamento, viu, meu querido e minha querida? Nenhuma delas são palpáveis a Ele. Seguir a Jesus significa avançar, significa abrir mão daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso que é o certo, daquilo que eu penso que é o correto. Seguir a Jesus é uma mudança, né? É entregar a Ele os meus caminhos, é descansar nele. Eu fico assim, muito preocupada com, às vezes, a pessoa
ela aceita Jesus. Ela vem para a presença do Senhor, ela vem para a igreja e fica ali estagnada. Você convida, meu irmão, vão para a sala do discipulado. Já está na hora de você passar pelo batismo nas águas. Ah, não, pastor, agora não. Não senti no meu coração ainda. Ah, não, agora não. Não, meu irmão, tem tanto tempo que você está na igreja, você ainda não é membro. Ô, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Isso não é coisa de homem, não. Isso são etapas na sua caminhada com Cristo. Não pense que o Senhor quer alguém de qualquer jeito, não, porque não é não. A Bíblia diz que eu venho do jeito que eu estou. Do jeitinho que eu estou, eu venho para Jesus. Mas eu não sirvo Jesus de qualquer jeito. Vocês estão entendendo a diferença? Não sirvo a Ele de qualquer jeito. Há uma mudança. Seguir Jesus significa romper com esse passado. Romper com essas velhas práticas, com esses costumes que não agradam ao Senhor. Isso é servir a Ele. É aderir aos seus ensinamentos. Eu fico me perguntando quais são os seus projetos para 2025. Quais são os seus projetos para este ano? Comprar uma casa nova? Trocar de carro? Faculdade? Concluir a escola? Um novo emprego? Ah, não, eu quero casar. Meu plano para 2025 é casar. Construir a minha família. São inúmeros os planos que nós podemos ter. Meu desenvolvimento profissional. Ah, não, como eu disse, o meu, né? Cuidar da minha saúde. São inúmeros os projetos que nós vamos desenvolvendo. Nesse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 4, nós encontramos ali 4 homens com os seus projetos. Ali nós encontramos Pedro, André, Tiago e João trabalhando no seu ofício de uma empresa familiar. Todos 4 são filhos de pescadores. Todos 4 já tinham ali os barcos, as redes que foram dos pais. Já tinham um negócio. Eu acredito que estes rapazes, eles tinham plena consciência de que é isso que nós vamos fazer para a vida. Nós vamos dar continuidade ao trabalho do nosso pai. Afinal de contas, eu acredito que estes jovens, eles aprenderam vivenciando aquilo ali todos os dias. Quando a gente olha para esses homens, a gente entende que eles tinham experiência. Eles conheciam o mar, eles sabiam aonde tinha peixe, eles conheciam as nuvens, sabiam quando chovia, ia chover ou não, quando ia ter tempestades ou não. O aprendizado deles ali foi na vivência de ouvir, de ver e de conviver naquele ambiente. Então eles tinham certeza de que o projeto deles era um projeto bom. Nós vamos dar continuidade, até porque na região da Galileia, era isso que se fazia, pescava. Era assim que sobrevivia, a economia circulava nisso, né? Eles tinham o que era preciso para implementar o seu projeto. Eles tinham tudo em mãos. Mas aquilo, quando a gente olha assim, às vezes a nossa vida é assim também. Nós temos um projeto. Quando eu formar, eu quero fazer isso. E às vezes eu me formo e rapidinho, né, as coisas acontecem e eu estou ali exercendo a minha profissão. Mas eu fico pensando, quando os nossos... esses projetos nossos, né, os nossos próprios projetos, são só isso que temos para a nossa vida. Se são o suficiente. Se nos satisfazem. Se a vida não fica muito pequena. Quando o que eu quero fazer é só isso. Quando Deus tem tanto mais para me oferecer. Para me proporcionar.
para eu experimentar. Eu me pergunto muitas vezes, será que é só isso? Não, meus irmãos. Deus, Ele anseia que nós vivemos em novidade de vida. Deus tem algo novo para mim e para você. E eu creio que neste ano de 2025 não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Esses homens estão ali, a Bíblia diz que um consertando a rede, o outro com o pai dele lá arrumando o barco. Aparece um homem diferente, um homem que na sua voz, na sua maneira de falar, os atraiu. E esse homem chega para eles e diz assim: segue-me, e farei de vocês pescadores de homens. Jesus oferece a esses homens um novo projeto. E o que mais me encanta é que a Bíblia diz que imediatamente, essa palavra imediatamente não é para depois, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou avaliar. Não. Imediatamente, eles escolheram seguir Jesus. E ali tudo mudou. Naquele instante, o projeto já não era mais uma empresa familiar. O projeto já não era mais ficar ali só consertando redes. O projeto já não era mais ficar ali só acompanhando o pai na pesca. O projeto tomou uma proporção muito maior. Irmãos, o convite de Jesus a estes homens pode ter surpreendido a eles. Mas o que mais me surpreende é a resposta deles. É o que mais me chama a atenção. Eles deixaram tudo imediatamente para atender o chamado de Jesus. E aqui, eles entenderam que seguir Jesus seria o projeto mais fascinante da vida deles. Esses homens passaram a participar dos ensinamentos de Jesus. Passaram a caminhar com Ele. Passaram a entender a verdade que Jesus tinha para transmitir a eles. Passaram a entender qual era o propósito do Mestre. Muitas vezes estamos numa igreja e não entendemos o propósito de Jesus para a nossa vida. Não entendemos. Não temos a capacidade de compreender. Irmãos, Eclesiastes 3:11 nos diz que tudo que o Senhor fez, Ele fez formoso em seu tempo. E lá diz também que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E contudo, o homem não pode descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Nós, quando escolhemos seguir a Jesus, nós abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo de Deus faça morada. E com essa presença em mim e em você, que nós somos capazes de compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Só assim, não tem outro jeito. Não tem outra fórmula. Deus, Ele pôs a eternidade no coração do homem para que o homem anseie a sua presença, para que o homem deseje estar na casa dele, para que o homem anseie em ouvir a sua voz. Vivemos numa sociedade hoje, onde as pessoas ouvem tanta gente, ouvem tantas vozes, mas não tem tempo para ouvir a voz do Senhor. Eu não sei você, mas eu posso imaginar o custo da decisão desses homens. Não é uma decisão simples. Eles não estavam à toa, eles não tinham, não tenho nada para fazer, então eu vou ver qual é. Não. Esses homens precisaram abrir mão
daquilo que eles conheciam, daquilo que eles tinham. Eles abriram mão da comodidade, do ambiente ao qual eles estavam acostumados, para viver um outro tempo, para viver um outro projeto, para acompanhar Jesus. Eu imagino Tiago e João pensando, mas nós fomos criados para pescar. Nós fomos criados aqui na beira do mar da Galileia. Quantas coisas, irmãos, estes homens tiveram que deixar. E eles não deixaram aquilo que era errado, eles não largaram um vício, eles deixaram a sua prática para um outro projeto. Abriram mão daquilo que eles achavam que era o certo, para seguir Jesus. E com Jesus começaram a viver, dentro do projeto de Jesus. Jesus tinha um projeto para aqueles homens, transformá-los em ganhadores de alma, de homens que iriam, após a sua crucificação, espalhar o evangelho sobre a face da terra. Até hoje nós falamos destes homens, porque eles aceitaram o convite que Jesus fez a eles. Até hoje nós estudamos e meditamos naquilo que eles vivenciaram, nas experiências deles. Mas eu penso que o maior de todo o projeto da vida desses homens ao seguir Jesus não foi curar, não foi pregar, não foi dar ordem aos paralíticos, aos cegos, aos mudos, mas foi desfrutar da companhia de Jesus. Eu imagino que tempo precioso foi esse, deles ali, andando com Jesus, comendo com Jesus, compartilhando das coisas com Jesus. Eles acompanharam Jesus por 3 anos e meio no seu ministério terreno. 3 anos e meio. Estiveram ali, sofreram a sua morte, alegraram-se com a sua ressurreição, continuaram a fazer aquilo que ele o propôs a fazer, a cada um deles, e se consolaram com as palavras de Jesus: eis que estou com vocês todos os dias. Eles creram nisso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é simples, ela é clara e ela é objetiva. Aqui está registrado os princípios que Deus deseja para a minha vida e a sua vida. Princípios que nos aproximam mais do Senhor. Não adianta você pensar que a Bíblia está ultrapassada, que não tem nada a ver mais, que nós vivemos em um outro tempo, que a Bíblia teria que ser adequada a esse tempo. Não pense nestas coisas, meu irmão, porque você vai dar com burro na água, como dizia minha avó. Isso não é por aí. Não é por aí. A palavra do Senhor, ela tem o objetivo de chamar a minha atenção e a sua. E tudo que está escrito aqui, está escrito para o meu ensinamento e o seu. Então eu gostaria com você nesta noite, meditar em alguns princípios, daquilo que eu aprendo no chamado da vida destes homens. Naquilo que olhando para esse processo, de deixar tudo, de seguir Jesus, de estar junto com Ele, de acompanhar Jesus. Hoje nós não acompanhamos Jesus fisicamente, mas acompanhamos espiritualmente, porque a palavra dele testifica assim, que aonde houver 2 ou 3 reunidos ali, Ele se faz presente, que aonde eu for, Ele vai estar comigo. Então nós desfrutamos desta companhia. E meditando nesse texto, eu gostaria de ver com vocês alguns princípios que eu aprendo aqui. Que eu aprendo com a vida destes homens.
O primeiro deles é de que Jesus tem um projeto para a nossa vida. E aonde Ele te vê, Ele te chama para segui-lo. Talvez nesta hora você está ouvindo esta palavra num lugar totalmente improvável. Mas o Senhor fala ao seu coração: segue-me. Segue-me. Esse convite, irmãos, me chama muito a atenção, porque o projeto de Deus para a nossa vida, ele é um projeto de bem, ele é um projeto de paz. A palavra de Deus nos fala em Jeremias 29:11, que os planos do Senhor, ao meu respeito e ao seu respeito, são planos de paz. De paz. Não são planos para te afastar, não são planos para te tirar da presença dEle. São planos de paz. E eu queria declarar na sua vida hoje, meus irmãos, que esse ano de 2025, você venha viver algo novo da parte do Senhor para você. Deus não é Deus de mesmice. Deus não é Deus de mesmice. Ele tem um chamado para os seus, um chamado para viver em novidade de vida, para experimentar a cada dia algo novo da parte dEle. E isso me encanta, porque eu preciso estar ligada para compreender aquilo que está acontecendo na minha vida. Se eu não tiver esse entendimento, talvez até passe por mim essa experiência nova, mas eu não seja capaz de reconhecê-la. Não seja capaz de identificar. Não seja capaz de usufruir daquilo que Deus está fazendo por mim. Eu creio plenamente que o Senhor tem coisas novas para a sua igreja neste ano. Deus tem projetos novos para a vida de cada um de vocês. Fala com Ele: Senhor, eis-me aqui, me usa. Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu me disponho aqui a fazer. Irmãos, você tem que se dispor. Vocês lembram quando o profeta chega para a viúva e pergunta para ela o que ela tinha na casa dela? O milagre foi feito a partir de quê? De um pouquinho de azeite que ela tinha. Ela não respondeu: olha, eu não tenho nada. Não. Ela respondeu: eu tenho um pouquinho de azeite lá em casa. E partindo desse pouquinho, Deus multiplicou para muito. Fala com o Senhor: Senhor, eu só sei fazer isso, mas eu coloco na sua presença aquilo que eu sei fazer. Me usa. Se disponha, se proponha a fazer, e você vai ver grandes coisas da parte de Deus na sua vida. Grandes coisas. Hoje de manhã, na escola bíblica dominical, quantos estavam aqui hoje pela manhã? A aula de hoje da manhã foi falando sobre as mulheres que seguiam a Jesus, as mulheres que ninguém conheceu. Você sabe que o ministério de Jesus, ele foi formado por muitas mulheres. Na obra do Senhor é assim. Tem muitas mulheres anônimas. Tem muitos homens anônimos. Trabalhando para que o culto aconteça. Neste exato momento, nós temos pessoas nas câmeras, nós temos pessoas na sala de áudio e vídeo, nós temos pessoas nas salas do departamento infantil, nós temos pessoas cuidando da porta da frente, da porta do lado, várias pessoas, enquanto você está aqui. Então, a obra do Senhor, ela é dinâmica. Se proponha. Fala com Deus: Senhor, o que eu posso fazer?
eu vou me colocar nessa posição nesse ano de 2025. Eu não quero ficar só ouvindo. Eu quero fazer parte também. Eu quero colaborar, eu quero trabalhar, eu quero de alguma forma ajudar. Vocês não têm noção como isso agrada o coração de Deus, irmãos. Isso agrada a Deus. Use o seu talento na casa do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo com estes homens, que para abraçar o projeto de Jesus, podemos ter que abrir mão de alguns de nossos projetos, de algumas de nossas certezas. E isso é verdade. Para podermos ser discipulados pelo Senhor, muitas vezes eu vou ter que renunciar meu tempo, renunciar o meu apego a determinadas coisas. Irmãos, o discipulado ele tem um preço. O discípulo, ele tem um preço para pagar, tem um sacrifício aí no discipulado. Não é uma coisinha simples, não. Quando nós escolhemos ser discípulos, a única garantia que nós temos é que Deus, Ele, exclusivamente Ele, vai nos manter, nos direcionar, nos ajudar, nos capacitar. É Ele. Existem momentos, vai existir momentos nesse discipulado que você vai se sentir abandonado, vai se sentir sozinho. Não sei se você se lembra quando aceitou Jesus, quando converteu, principalmente aqueles que se converteram mais adultos. Seus amigos, sua família. Quantos eu já ouvi dizer que foram abandonados, que foram rejeitados porque escolheram Jesus? Quantos? Talvez isso não aconteceu com você, mas isso é comum. Os amigos deixam de ser amigos quando descobrem: você é crente? Então, não quero andar com você não, que é muito sem graça. Meu marido se converteu mais velho, né? E ele veio de uma família muito tradicional que tinha uma concepção de crente, como muitos têm até hoje, né? Que crente é aquele que é triste, que não pode nada, que isso e aquilo, que não convém entrar nessa lista, porque não é verdade mesmo. E ele começou a frequentar um núcleo de estudo. E esse núcleo havia se iniciado na casa da Grace. E pensando numa pessoa acolhedora, era a Grace. Meu Deus, que amor de mulher. E todas as vezes que nos reuníamos lá, era divertido. Era risada, e contava caso, e a gente se divertia, e compartilhávamos a palavra e tudo. E um dia, saindo de lá, ele comentou comigo assim: Jaque, eu nunca imaginei que crente podia se divertir tanto assim. Que coisa boa, que ambiente agradável, ninguém fala mal de ninguém. E isso, irmãos, por quê? Porque tem atrás aquela concepção, né? Tem que abrir mão. Eu tenho que me despojar dessas coisas para vivenciar o novo, para aproveitar aquilo que Deus tem para nós, da comunhão, da amizade, né? Deus, ele convida o homem para esse novo projeto, mas fala com ele: você pode vir do jeitinho que você está, mas você vai ser mudado e transformado. As coisas funcionam de outro jeito. Seguir a Jesus significa desapegar, renunciar àquilo que eu penso que vale muito.
Quando Jesus exigiu isso dos seus discípulos, esses discípulos tiveram a oportunidade de vivenciar milagres que só eles viveram. Eles viram Jesus multiplicar os pães, eles viram Jesus caminhar sobre as águas, eles viram Jesus dar ordem aos ventos da tempestade e esse vento parar. Eles viram, porque escolheram caminhar com Jesus. Aquele que escolhe caminhar com Jesus, irmãos, ele vivencia milagres que só ele vai ver. Só ele. E isso é tremendo, porque é palavra de Deus. Mas também ele pode sofrer abandono, perseguição, porque os discípulos viveram isso. Não pense você que seguir a Jesus é um mar de rosas, que seguir a Jesus é tudo bom, é tudo só perfeito. Não. Existem lutas, existem problemas, existem dificuldades, mas o mais tremendo disso é saber que com Jesus eu sou mais do que vencedor, aleluias. Porque é Ele que me garante a vitória. Eu aprendo na vida destes homens que eu tenho a escolha. Sou eu que tenho a escolha de seguir ou não a Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Escolher não seguir Jesus é desperdiçar o tempo da sua vida aqui. É abrir mão de experiências tremendas. Porque seguir Jesus, eu não conheço ninguém que escolheu seguir Jesus e arrependeu deste projeto. Ninguém. Para mim, enquanto pastora, a coisa mais linda aos meus olhos é ver um homem e uma mulher que aceita Jesus e com o passar do tempo ela vai crescendo e se desenvolvendo neste projeto de servir a Jesus. Ele escolhe estudar a palavra de Deus, ele escolhe dar lugar para ser usado por Deus, ele escolhe fazer a obra de Deus e o Senhor começa a usá-lo. E eu, quanto pastora, fico contemplando este mover e este agir. E tenho o privilégio de muitos estimular a fazer isso. De muitos convidar pessoalmente para que se desenvolva um pouco mais, para que se comprometa um pouco mais, para que deseje fazer um pouco mais. Vivemos hoje, irmãos, debaixo de uma armadilha satânica, que é a falta de tempo. Trabalhamos muito, nossa carga horária não é pequena, e se nós formos olhar, nós não temos tempo nem para orar. Estou mentindo? Todo mundo atarefado, trabalha-se muito, são muitas horas. E assim vamos deixando a obra de Deus para depois. Sempre dizendo a nós mesmos, não tenho tempo. Não, agora eu não tenho tempo. Não, agora não dá para mim. Não, final de semana eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque durante a semana é muito corrido. Irmãos, preste bastante atenção na maneira como você tem feito as suas escolhas. Escolha Jesus. Escolha Jesus, porque escolher Jesus é o projeto mais importante da vida do homem. Muitos de nós já descobrimos isso. Muitos de nós já entendemos isso, da importância de servir ao Senhor. Mas existe muita gente ainda que, infelizmente, não. E eu queria te convidar nesta noite a refletir sobre o seu seguir a Jesus. Como você tem seguido a Jesus? Como tem sido a sua vida em seguir a Jesus? Mais ou menos?
Algumas coisas eu sigo, outras não. Há umas coisas eu concordo, outras não. Não tem isso? Saiba que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, foi registrado para a minha e a sua salvação. Nada está aqui por acaso. Nenhum registro histórico está aqui por acaso. Ele está aqui, sabe para quê? Para que a ciência, a arqueologia e a história testifiquem que a Bíblia é verdade. Não foi colocado nem registrado aqui à toa. Tem um valor, tem um princípio. Seguir a Jesus, meu irmão, é viver a vida de Jesus. E a vida de Jesus foi marcada particularmente por amor ao Pai e por amor aos homens, principalmente aos necessitados. Se envolva mais. Busque ter comunhão com seus irmãos. Não se isole. Não fique longe, não fique sozinho. A comunhão, ela tem um valor tremendo para a vida do crente. É um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. E saiba que seguir Jesus também pode ser viver o destino que Jesus teve. Ser perseguido e talvez até morrer por amor a Ele. Nesse exato momento, na igreja de Cristo na face da terra, existem muitos lugares que declarar amor a Cristo é pena de morte. Ainda existe igreja perseguida, igreja sofrendo martírio por amor a Jesus. E nós aqui, nós temos total liberdade para proclamar o nosso amor e a nossa fidelidade a Ele. Não deixe as coisas do dia a dia te impedir de continuar servindo ao Senhor. Quem se propõe a seguir Jesus deve estar pronto para viver a bem-aventurança das perseguições. Quem se propõe a seguir a Jesus deve estar pronto para se sentir também abandonado algumas vezes. Quem se propõe a servir a Jesus vai viver também em novidade de vida. Eu queria te convidar a ficar de pé e ler com você Romanos 8. Servir Jesus, irmãos, é uma caminhada marcada por decisões. Romanos 8, no versículo 1, o autor de Romanos, Paulo, vai nos dizer assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado da carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, e que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ah, irmãos, o que esse texto está dizendo a mim e a você? Existe um caminho, sim, existe uma caminhada, sim, e nós podemos caminhar nela. Mas eu vou escolher como caminhar. Ou eu vou caminhar na carne, ou eu vou caminhar no Espírito. E aqui ficou claro para mim que aquele que escolhe caminhar na carne, o fim dele é qual? Morte. É a morte. Então não adianta eu querer lutar contra essas coisas.
Nós devemos escolher caminhar em Cristo, caminhar em Espírito e dizer ao Senhor: eis-me aqui. E eu queria fazer um convite esta noite. Você que está no templo e você que está nos assistindo. Você já falou com o Senhor: eis-me aqui, Jesus? Você já teve a oportunidade de falar com Ele? Me usa. Eu sempre achei que eu não tinha valor para ser usado, mas hoje eu entendi que o Senhor quer me usar. Meu irmão, minha irmã, se você entendeu a palavra desta noite, se você entendeu que o Senhor está te chamando para fazer além, algo maior, na obra dEle, eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração e falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu sou limitada, eu tenho as minhas dificuldades. Talvez eu olho para mim mesmo, eu não vejo nada, mas se o Senhor vê alguma coisa, me usa, porque eu coloco nas tuas mãos aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor acha que eu posso fazer. Eu quero me dispor neste momento. Fala você com Deus: eis-me aqui, Senhor. Fala em voz alta, irmãos: eis-me aqui, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, meu Deus, e nós te bendizemos, porque o Senhor é bom. Todo tempo o Senhor é bom. Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque apesar de mim, o Senhor nos escolhe. Apesar das minhas limitações, apesar das nossas dificuldades, o Senhor nos escolhe, o Senhor nos chama, o Senhor nos capacita. E nesta noite, Deus, eu quero te apresentar a tua igreja que te ama, Senhor, e que deseja frutificar na tua obra. Oh Deus, o Senhor é Deus que sonda o coração e o mais íntimo do ser de cada um daqueles que aqui estão. E eu te peço, Deus, chama e levanta. Levanta desta igreja, Senhor, obreiros comprometidos com a tua palavra. Levanta nesta igreja, Senhor, homens e mulheres revestidos com a tua sabedoria, cheios do teu espírito, para fazer a diferença na vida daqueles que estão chegando. Oh Deus, eu sei que 2025 será um ano novo na nossa vida e na vida da nossa igreja. Eu sei que o Senhor tem urgência para salvar, urgência para proclamar as boas novas de Cristo aos quatro cantos desta terra. Levanta, Deus, missionário, levanta, Senhor, pessoas jovens, adolescentes, crianças, que testemunhem de Ti, Senhor, por onde eles passarem. Ah, Deus, tira-nos da nossa comodidade, tira-nos da nossa conformidade, Senhor. Que possamos, meu Deus, avançar adiante, seguindo ao convite do Senhor. O Senhor nos chamou a proclamar as boas novas até os confins da terra. Que possamos, meu Deus, de uma forma ou de outra, seja na frente, seja no bastidor, seja ajudando, seja cooperando, seja como for a forma que o Senhor encontrar para usar cada um dos seus, que o Senhor use. Use com autoridade, use com poder, use com distinção, que eles possam, meu Deus, viver em novidade de vida, que eles possam sair, Senhor, deste lugar de comodismo e entender que a obra do Senhor é dinâmica e que ela anda para frente, ela não é estagnada, que o Senhor não chamou ninguém para ficar paralisado e estagnado. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia tão especial que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela tua igreja.
Meu Deus, como meu coração é grato pela vida de cada um dos irmãos que aqui congregam. Eu te peço uma bênção especial por aqueles que estão nos visitando nesta noite. Que o Senhor enche o coração de cada um deles, meu Deus. Que a tua presença seja real. Que esta palavra possa gerar frutos no coração dos teus filhos, no nome de Jesus. Senhor, eu me lembro agora daqueles que saíram de férias. Que o Senhor esteja cuidando, guardando. Oramos em particular pela vida do nosso pastor e a sua família. Oh Deus, proporcione a eles um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de renovo, porque é isso que o Senhor faz por nós. Muito obrigada, Deus, por estarmos de volta. Eu te agradeço porque o Senhor me levou e me trouxe em segurança. Estou feliz de estar na tua casa. Meu Deus, meu coração se alegra ao encontrar com os meus irmãos. Que o Senhor continue, Deus, operando maravilhas no nosso meio, como o Senhor fez no ano passado. Que grandes coisas possamos testemunhar na tua casa, na tua presença. Usa-nos, meu Deus. É o que nós oramos a ti nesta noite, no nome de Jesus, e agradecemos. Que o amor de Deus, que a doce graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos meus irmãos, hoje e para sempre. Amém.